tempo breve, dando continuidade àquilo que Deus tem falado e ministrado aos nossos corações. Preste bem atenção àquilo que Deus tem falado, porque há uma grande preocupação com a sua igreja. Quem é a sua igreja? Eu sou a igreja do Senhor. E Deus está muito preocupado no sentido de vivermos a verdadeira palavra, no sentido de sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo e avivados. E hoje me impressiona muitas vezes, mas que você vá à casa do Senhor, vá à igreja, não existe alegria. Não é externada a alegria. Por mais difícil que seja a situação, a nossa alegria no Senhor deve ser acima de todas as coisas. Por quê? Porque muitas vezes ficamos tristes. Porque estamos muito envolvidos com as coisas terrenas. E ficamos tristes porque não sai de acordo conforme nós pensamos, nós desejamos ou sonhamos. Porque sai tudo o contrário. Mas não é isso que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Se nós entendermos isso, a nossa postura, a nossa expressão diante de Deus seria diferente. E a nossa maior alegria seria o Senhor. Mesmo tendo ou não tendo, e mesmo vivendo ou padecendo, até morrendo, a nossa alegria é o Senhor. Amém. Mas temos que ser avivados, igreja. O que é uma pessoa avivada? Qual é a diferença de uma pessoa triste e uma pessoa avivada? Ou dizendo assim, uma pessoa triste e uma pessoa alegre. Você logo percebe nela o entusiasmo, a motivação. Nada a impede de prosseguir. Essa é uma pessoa avivada, motivada, alegre. Possa fazer sol ou chuva, mas o propósito dela é ir à casa do Senhor, conforme abrimos o texto aqui no Salmo que nós vamos ler. Veja, nada impede dele ou dela ir à casa do Senhor, buscar ao Senhor, se envolver com o Senhor, ser ministrado pelo Senhor, ser exortado pelo Senhor se for necessário, porque Deus faz isso com os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas quando eu estou motivado, eu procedo assim, nada vai me impedir, nada. Agora, quando eu estou triste, desmotivado, irmãos, a gente, com certeza, colocamos vários empecilhos. Cansaço, trabalhei o dia inteiro, cuidei da minha casa, vieram amigos, vieram parentes, não dá para ir à casa do Senhor. Ah, pastor, vai entender. Não sou eu que vou entender. Você vai prestar contas a Deus, não é a mim. Me alegro quando você está aqui. Me entristeço quando você não está aqui. Porque aqui, conforme ministramos de manhã, e se você não esteve, perdeu. E se você é um cristão, você deve fazer parte da ordenança que Cristo deu à sua igreja, para nós celebrarmos a ceia do Senhor, que foi de manhã. E ministramos e falamos que na ceia, irmãos, este momento cujo aqui nós estamos é o início de uma construção, é o início de um desenvolvimento de família. Que juntos estamos, alegres ou tristes, estamos juntos. Sim ou não? Alegres ou tristes, estamos juntos, irmãos. Passando por dificuldades ou passando por situações favoráveis, estamos juntos. Um estará ajudando o outro para prosseguir, não querendo o seu mal, a sua maldição, não, pelo contrário, querendo sempre a sua bênção. O meu desejo é que você seja abençoado. E quanto mais você será abençoado, mais me alegro no Senhor. Que veja os feitos do Senhor na sua vida. Será que é assim? Deve ser dessa maneira, porque somos constituídos, além de corpo, família. Eu e você somos família. Por isso que devemos priorizar cada vez mais culto, principalmente aos domingos, irmãos. Você pode perceber, domingo eu não abro mão para ninguém. E quando alguém vem insistir, com certeza, eu protelo em relação a isso. Por quê? Porque é uma prioridade. Olha o que o salmista nos ensina. Abra sua Bíblia. Nos Salmos de número 27, lemos esse texto. Se você não esteve no início do culto, você vai entender melhor agora.
Só quero ler os Salmos 27:4. Não vou ler o Salmo todo, porque no início lemos e tratamos um pouquinho do assunto. Mas quero me ater somente no versículo 4. Queria que a igreja ficasse bem em reverência à sua palavra, em reverência às escrituras. O salmista, que no caso Davi escreve com muita autoridade, que essa deve ser a minha a sua postura, que nos alegra, que nos motiva, que nos aviva cada vez mais no Senhor. E hoje vamos continuar analisando a nossa posição diante de Deus, se o que eu estou fazendo me alegra, me motiva, me aviva, ou é o contrário. E hoje nós vamos continuar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Casa do Senhor é aqui, o templo do Senhor é aqui, e é aqui onde eu venho buscá-lo, e é aqui onde eu venho cada vez mais me alegrar e contemplar a beleza do Senhor. O nosso Deus é lindo, é maravilhoso, é majestoso. Então feche seus olhos para a sua frente. Vamos orar neste momento pedindo que Deus nos abençoe, que Deus ministre em nossas vidas, em nossos corações, e que cada vez mais sejamos avivados. Isto é, que sejamos cada vez mais motivados, que sejamos cada vez mais alegres nos feitos, nas grandezas das coisas do meu Senhor. Que sejamos cada vez mais. Pai, quero te agradecer neste momento, colocando as nossas vidas diante de ti, Senhor. Os nossos corações quebrantados, com um único desejo, o mesmo que Davi aqui relata. Uma coisa eu peço ao Senhor, e é busco, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Nos ajude, como carecemos, como precisamos do Teu Espírito essa noite, para trazermos cada vez mais consciência. Se estivermos errando, falhando, que sejamos, Senhor, trazidos a esta verdade para que haja conserto, para que haja, Senhor, volta aos Teus caminhos, e assim cada vez mais nos alegrando no Senhor, porque esta é a nossa alegria, o Senhor. Derrama a Tua bênção, Tua graça, Tua unção sobre as nossas vidas, e lhe somos gratos desde já, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Eu não vou me ater nos textos anteriores, nos pontos anteriores que já falamos e abordamos no domingo passado, que aqui é uma continuidade. E eu tirei esta mensagem, tirei estes pontos aqui de um livro este foi escrito pelo pastor Silas Malafaia, e com toda a liberdade eu venho aqui compartilhar com vocês em relação a este texto. E o tema é quando eu preciso de avivamento. Eu quero chamar a tua atenção. Quando que eu preciso de avivamento? Vimos no domingo passado, primeiro, quando é mais fácil ficar em casa do que vir ao culto. Não vou entrar em pormenores, mas é um sintoma de indolência, é um sintoma de que eu preciso ser movido cada vez mais de maneira sobrenatural. Quando eu faço essa troca, prefiro estar em casa do que vir ao culto. Segundo, é mais fácil, quando é mais fácil eu ler jornal, eu estiver através de um filme, de uma televisão. Não que eu sou contra filme e televisão, sou contra a novela, sim. Quem me conhece sabe, novela eu sou contra, porque novela não tem nada para te edificar, só tem para te destruir. Preste bem atenção. Novela não tem nada para trazer de bom para você. Infelizmente hoje tem pessoas que se entregam. Eu posso perder tal horário, eu posso perder a continuação. E principalmente quando chega, irmãos, nos últimos capítulos. Né? Novela não tem nada para trazer de bom, porque aonde nós aprendemos é na casa do Senhor. Aonde somos orientados é na casa do Senhor. Aonde nós somos tratados é na casa do Senhor, juntos com o propósito de buscarmos ao Senhor. Amém?
Veja, irmãos, esse foi o segundo ponto. Quando é muito mais fácil ler jornal, novela, revista, do que ler a Bíblia. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso reverter este quadro. Eu vou até colocar para não achar que eu estou sendo mais direto. Ou talvez eu perca muito tempo através de uma telinha ou através de um jogo de futebol, principalmente campeonatos. Irmãos, eu não abro mão disso. Irmãos, eu preciso me ater em relação a isso. Não que isso é proibido. Volto a dizer, eu só sou contra uma situação que o cristão não pode ter. Eu sou contra a novela. Este é meu ponto particular. Porque vejo que novela não tem nada para te ensinar. Só tem, pelo contrário, para te destruir. Aquilo que você aprende na Bíblia, ela reverte. Aquilo que você aprende na Bíblia, ela faz tudo o oposto. Aquilo que você aprende na Bíblia faz com que você seja rebelde e contrário a ela. E você cada vez mais é fomentado em relação a isso. Então eu sou contra isso. Agora, filme, desenhos, jogos, Olimpíadas. Como? Não, videogame eu sou contra. Eu sou um pouco contra, porque eu sou. Então, veja, eu sou contra em relação a isso, eu estou dando o meu parecer, mas, veja, jogo cristão, como é que é? Então, veja, eu preciso entender que tudo que ocupa o lugar de Deus é errado. Amém? A nossa prioridade deve ser o Senhor. Amém? Terceiro, já nós vimos, que até brincamos, né? Quando é muito mais fácil. Tem gente que tem uma facilidade de dormir. Né? Quando é muito mais fácil você dormir do que se ater, a se entreter a um estudo, a uma pregação. Quantos aqui tem o costume de ouvir pregação? Irmãos, hoje nós temos N situações, irmãos. Principalmente à noite. Em vez daquele momento lá, aquele horário chamado nome, você vai lá. Tem tantos homens pregando, irmãos, na sua sinceridade, no seu coração. Vai lá, irmãos. Pega um pouquinho da mensagem, começa a pedir ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração. Então tem gente que tem muita mais facilidade de dormir. Não quero falar em relação do trabalho que você teve o dia inteiro e precisa de um descanso, não é isso. Mas se o dia for 25 horas e você der 25 horas para a pessoa dormir, ela dorme. Tem gente assim, tem gente assim. Então esses 3 pontos abordamos no domingo passado. Agora quero hoje falar sobre quando é muito mais fácil, por isso desse texto de Salmos 27:4, que é muito mais fácil você ficar fora da igreja. Tem gente, irmãos, que por mais que está aqui dentro, não está com o pensamento ligado. Tem gente que está aqui no nosso meio, está com a mente lá fora. Não sei se está durante o dia que você foi assim, deslumbrado diante de uma paisagem, então você está pensando lá, não aqui. Né? Ou preocupado com a situação do seu time. Não sei. A mente está aqui, ó. Aqui o presidente. Mas a tua mente está roxa. Não estou falando nome de time aqui, tá, irmão? Mas tem gente que está pensando. E o importante que nós precisamos aprender é estar. Por isso que a introdução do domingo passado foi, além de eu ser um cristão, além de ir à igreja, eu tenho que ser a igreja. Fazer parte da igreja. Para que esta realmente faça mudança, traz mudança na minha vida. Para que eu seja o exemplo lá fora. Porque é fácil vir aqui ouvir. Amanhã começa a segunda-feira, irmãos. Não sei como é que começa o teu dia. Talvez pegando aquele trem medonho, aquele metrô misericórdia. E você fica lá esperando, você não precisa se mover, irmãos. Que inércia. Você é empurrado. Você entra, você sai. Jesus amado. É assim.
De manhã cedinho, se você for ter essas condução, né, para te transportar, é dessa maneira, seja ônibus ainda não, né? Também. Mas o ônibus você tem que esperar 1, 2, 3 passar para você, senão você fica na porta e misericórdia. Você chega na porta e vem atrás lá, não sei de que maneira, mas te empurra para dentro, você como. É desse jeito. Você começa a tua segunda-feira, assim, como que você começa? Se alegrando no Senhor? Ou murmurando? Ou questionando? Ou amaldiçoando o dia? Ou amaldiçoando o transporte? Como é que você começa o dia? Abençoando. Veja. Então, é importante que eu aprenda, irmãos, a ser cristão. É importante que eu faça diferença em todos os lugares. Está difícil, está aqui. Para quem que não é difícil, irmãos? Para quem que não é difícil a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória, a sua... Para quem não é difícil, irmão? Mas graças a Deus por essa dificuldade. Porque nessa dificuldade é onde nós vemos a grandeza de Deus nas nossas vidas para fazer com que cada vez mais nós conquistemos. Porque o Senhor nos criou para conquistar. Além de dominar, conquistar. E nessas conquistas reconheçamos cada vez mais quem é Deus nas nossas vidas. É assim que devemos ser. Igreja, não esteja na igreja somente, mas seja igreja. Viva. Uma das maiores preocupações, irmãos, que eu vou estar orando ao Espírito Santo é que nós sejamos o que somos aqui dentro, lá fora. Amém. Que não sejamos diferentes, porque aqui dentro temos rostinhos, temos faces. Não vou nem dizer cara. Porque cara, na sua conjuntura, é um animal. Mas que os nossos rostos, as nossas faces, sejam desmascaradas, e sejamos o que somos. Se eu sou cristão aqui, eu sou cristão lá fora. Se eu condeno o pecado aqui, eu condeno o pecado lá fora. Nada me é favorável, nada, pelo contrário. O que me é favorável é aquilo que condiz e fala a palavra. E nesta eu me alegro. Tem que ser desse jeito, irmãos. E esta é uma preocupação. Nós devemos ser igreja. Não somente estar na igreja. O que eu sou aqui, eu estou lá fora. Mas se eu sou verdadeiro aqui, eu sou verdadeiro lá fora. Não posso ser verdadeiro aqui e mentiroso lá fora. Não posso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou você está enganando a você mesmo. De Deus não se engana. Mas nós devemos ser verdadeiros, sinceros. E esta é uma das maiores preocupações. Então, continuando aqui, é mais fácil ficar fora do templo do que estar. Veja, Romanos 8:7. Vamos abrir o Romanos 8:7? Romanos, fascina, hein? Romanos é um dos textos lindos que Paulo escreve. 8:7. Aleluia pelas nossas crianças. Graças a Deus. É a continuidade do culto, porque amanhã eles serão aqui neste lugar adorando a Deus, nessa vivalidade, nesse avivamento, nessa alegria, nessa força no Senhor. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Irmãos, os que vivem dominados pela carne, isto é, os que são inclinados pela carne, caminham para uma direção. E sabemos e conhecemos a morte. Diga para o seu irmão, quem caminha pela carne é morte. Pode ser. Morte. Porque Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode a verdade ser estar. Abre 1 João. Glória a Deus. 1 João. Capítulo 1. Só um complemento. 15. Olha que lindo
1 João 2,15. Eu estava em dúvida se era primeiro ou segundo. 1 João 2,15. Olha que coisa, irmãos. Não ameis o mundo. Irmãos, aqueles que estão dando mais prioridade a ficar do lado de fora do templo, da casa do Senhor, precisam ficar atentos. É um alerta. É um sinal que você precisa de avivamento. É um sinal que você precisa ser exortado, precisa levar um puxão de orelha para acordar. E geralmente os que estão lá fora é os que procedem desse jeito. Porque quem está na carne, pode ter certeza, não existe comunhão. Carne e santidade. Não existe comunhão santo e profano. Não existe comunhão. Igreja, mundo. Não existe comunhão. Não existe meio termo. Não existe como dar um jeitinho. Infelizmente, esta é a nossa cultura. Dar um jeitinho. Para Deus não tem jeitinho, irmão. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você tem por pai Deus, ou tem por pai o diabo. Não tem meio termo, irmãos. Estou falando aqui a todos que conhecem as Escrituras, sim ou não? Sim. Amém. E nós conhecemos, ou você tem por pai Deus, ou tem no mundo por pai o diabo. Quem está inclinado à carne é tendencioso a estar direcionado pelo diabo. Não ameis o mundo nem as coisas que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que é concupiscência aqui, pastor? Desejo, vontade da carne. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que está na carne é passageiro, mas aquele que faz a vontade do Pai é eterno. Você faz, igreja, você faz a vontade do Pai, igreja? Amém. É eterno. Isso perdurará na sua vida até a eternidade, que vai continuar. Por quê? Porque você está envolvido, você está com desejo cada vez mais de ser cheio. Como é que eu me encho? Pena que eu não tenho um copo aqui para dar uma ilustração a vocês. Um copo está quase vazio, só para você pensar comigo. Quando tem um copo, tá cheio. Cadê? Obrigado, que coisa desse. Por isso que a irmã Dalva está por. A irmã Dalva cheia. Aqui, ó. Aqui, irmãos. Vamos supor que você seja assim, copinho. Vazio. Sem Deus. Geralmente quem está na carne está vazio. Quem geralmente faz a sua própria vontade está em Deus. Agora eu quero me encher. Agora eu quero ser cheio do Espírito Santo. Agora eu quero cada vez mais novidades na minha vida. Eu quero ser transformado. Como é que eu faço? Você esticou, você deseja. Oh, glória, tem água. Eu vou encher, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo, sem derramar. Estou cheio. Porque eu quis. Não vou beber. Porque eu quis ser cheio. E eu faço uma pergunta para a igreja. Igreja, você quer ser cheio? Amém. Cheio do Espírito Santo. Amém. Não cheio da vontade da tua carne. Não cheio do desejo. Porque muitas vezes pensamos assim, esse pensamento é errado, é mundano. Ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. Irmãos, não é que ninguém manda em mim. Preste bem atenção. Se eu tenho o amor de Deus no meu coração, se eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu vou fazer questão, depois do outro vídeo a gente vai ver bem mais direcionado, eu faço questão de obedecer. Faço questão disso, irmãos. Por isso que eu obedeço. Que é melhor até do que sacrificar. Então veja, muitos estão do lado de fora. E os que estão do lado de fora deixam-se ser dominados pela carne.
preferem estar lá fora. No momento de culto, preferem lá se esconder. Ou até mesmo, irmãos, eu gosto de estar abordando em relação, e ontem nós tivemos a oportunidade de ministrar a casais, e principalmente aqueles que estão começando a namorar. Irmãos, fujam de lugares escuros. Fujam de lugares cujo te dão facilidade de se ficar sozinhos. Fujam. E não venha me dizer, pastor, eu sou homem. Pastor, eu sou mulher, não vai acontecer nada comigo. Porque eu domino. Não venha dizer isso. Porque a vontade e o desejo da carne é maior. Como é que se vence o desejo da carne? Me despojando do desejo da carne e me enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. É desse jeito, irmãos. Então tem muitos que preferem ficar de fora do que entrar na casa de Deus e ser ministrado. Tem gente que se fecha, entra na casa de Deus, está aqui, ó, mas se fecha. Não, o pastor pode falar o que quiser, não vai entrar no meu coração. O pastor pode falar o que quiser, não vai mexer com a minha posição, porque eu sou homem. Ou mulher, obrigado. Sou homem, eu sou mulher. Hoje então o feminismo está à tona aí. Jesus amado. O feminismo está tão acirrado que o homem não quer mais saber de mulher. Mas não quero entrar nesse ponto. Volta aqui. Quando é mais fácil, irmão, segundo, quinto ponto, segundo hoje, quando é mais fácil pecar do que santificar-se? Dando continuidade, irmãos. Olha aqui, que sequência. É muito mais fácil pecar do que, obrigado, irmão, do que me santificar. Josué, vamos abrir Josué 7,13. Diz assim, olha que situação, irmãos. Quem lembra da situação cuja Israel foi lutar contra uma cidade de Ai e perderam? E Acã, deixa eu ver se é Acã mesmo. Vamos ler, Josué 7,13. É Acã? O que aconteceu com Acã, irmãos? Josué foi abordar Acã, uma situação que todos foram abordados e caiu em Acã. Ô Acã, o que aconteceu? Ô Josué, abra lá, vamos pegar o texto, vamos deixar o texto ter liberdade de falar cada vez mais em nossos corações e sermos assim direcionados. Josué, olha só, capítulo 7. Cujo Josué é direcionado por Deus e pede para ele, 7. Vamos ler o texto 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Eita! Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Olha aqui, só para a gente entender um pouquinho da história. Ele escondeu alguns artefatos, ele escondeu pratas, que eram totalmente contrários ao direcionamento para abençoar o povo. Então ele escondeu. É aquela situação. Se você é direcionado para fazer alguma coisa, faça da maneira como é direcionado. Não invente. Temos muito costumes de inventar. Não, eu achei que desta maneira fosse melhor. Cuidado dessa maneira. Olha aqui. Ele achou que desta maneira poderia abençoar o restante das pessoas. Pelo contrário, trouxe peso, trouxe maldição e trouxe derrota. E Deus levanta aqui Josué, e Josué se posiciona. Olha, por isso do texto, né? Que fala 13, levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti. Diante dos teus inimigos não podereis suster-se, até que tireis o anátema, coisas que realmente não agradam, coisas que não santificam, coisas condenadas a Deus. Tira essas coisas do vosso mundo. O que são coisas condenadas a Deus, irmãos? Vamos entender um pouquinho. O pecado é condenado a Deus, não? Irmãos, o pecado tem que ser considerado um pecado. Ontem ministramos a casais e teve alguns noivos, namorados lá, né? E poucos, né? E disse bem claro, irmãos, os casais têm toda a liberdade, irmãos, e se envolver aquilo que Deus abençoou.
E tem que usar e abusar. No bom entendimento. Agora, os namorados e os noivos, espera um dia. Porque se vocês ultrapassarem, se vocês passarem a cerca, vocês estão em pecado. Vocês estão em fornicação. E quando há fornicação, cuidado, é maldição na vida de vocês. E quem vai sofrer com isso? Só eu! Claro, você vai sofrer. Agora, se tiver no meio da igreja, a igreja vai sofrer. Irmãos, eu tenho um testemunho lindo em relação a isso. Por quê? Na época de Betel brasileiro, eu já fazia seminário, e nós fizemos uma turnê, vamos dizer assim, né? Uma excursão de norte a sul, né? De lá do norte de João Pessoa, né? Não, Campina Grande, até o Santana do Livramento. Nós íamos de norte a sul, passando cidade por cidade, ministrando. E teve uma situação, irmãos, que o ônibus que nos transportava, o ônibus não pegava de jeito nenhum. O ônibus ficou parado. E o mecânico, entendido, conhecedor, que era experiente, não achava nada, mas o ônibus não pegava. Aí Deus, pelo Espírito Santo, levanta a missionária, a líder. Tem alguma coisa errada no meio do povo. Vamos fazer conserto aqui. Nós só vamos sair daqui quando fizermos conserto. Irmãos, aí foi dada uma ordem, uma determinação, não quero entrar em detalhes aqui, né? Mas foi dada uma ordem, uma determinação, cuja alguns componentes quebraram essa ordem. E não fizeram de acordo. Irmãos, o ônibus empacou. O povo não podia sair de lá. Quando começaram a fazer conserto, olha, eu fiz isso, me perdoe. Perdoe por causa disso, porque eu errei. Então fizeram conserto. Não, depois do conserto, motorista, vai lá dar partida no ônibus. Só para vocês entenderem, foi algo bem, estou sendo bem rápido. Motorista, vai dar partida no ônibus. Irmãos, deu partida, o ônibus pegou. Por quê? Porque existe alguma coisa no meio do povo que é condenado, cuja Deus não abençoa, e você está fazendo. E quem sofre? Além de você sofrer, porque a maldição, você sabe o que aconteceu depois com Ai, né? Perdão, com Acã, você sabe o que aconteceu com Adã. No meio de todos, irmãos, foi apedrejado e queimado. E não foi só ele não, irmãos. A família toda. E tudo aquilo que lhe pertencia, irmãos, tudo! Porque Deus extirpa, Deus tira o mal pela raiz. Deus não aceita, por isso que existe, mas Deus vai aceitar, não vai aceitar. Se você estiver fazendo coisa errada, se conserte para Deus te abençoar. E você não somente será abençoado, mas onde você está, o que você fizer, você vai ser abençoado. Mas caso contrário, Deus não abençoa, porque Deus não é conivente ao pecado, ao teu erro. Deus não é conivente, não. E Deus não pode, porque Ele não pode se negar, porque Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é justo. Se você estiver fazendo coisa errada, se conserte. E queira uma oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Porque se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz, se fez e se fará novo na sua vida. Você tem que estar em Cristo e desejar. Por isso que existe, irmãos, esta situação nas nossas vidas, que muitas vezes nós deixamos de ser avivados. Por que alguém perde a alegria? Irmãos, de repente você está lá buscando a Deus, que alegria, dando um bom testemunho. De repente, você some. De repente você cai. De repente você se entristece. Por quê, irmão? Já fez essa pergunta? Alguma coisa tem que estar errada. E se estivesse certinho com Deus, você estaria vibrando nas coisas de Deus. Se estivesse certinho com Deus, você não cai. Pelo contrário, Deus te coloca lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver certinho com Deus, existe uma alegria que formoseia o teu rosto. Amém. Se você estiver com Deus, com certeza você é instrumento de bênção e não de maldição. Se
Se você estiver bem com Deus, o teu maior desejo é este, que Davi nos fala, olha, o meu desejo é estar na casa de Deus, onde ali serei ministrado, onde ali serei tratado, onde ali a minha esperança será cada vez mais aumentada e a minha fé aumentada, porque nela, na casa do Senhor, eu ouço a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a minha alegria, essa deve ser a minha posição, a sua posição, a posição da igreja, para que a igreja seja cada vez mais avivada. E devemos ser avivados. Você está entendendo, igreja? Precisamos ser essas pessoas. Então pense agora, o que você está fazendo errado? Não, pastor, não estou fazendo nada de errado. Continue. Busque cada vez mais a Deus. Mas o Espírito Santo está começando a falar em seu coração. Ele está começando a apertar você. Você está ali, ó, se escondendo no teu cantinho. Começa a pedir perdão a Deus. Porque você precisa tirar coisas condenadas. Coisas que não agradam. Tira essas coisas que não agradam a Deus da sua vida, para você ser abençoado, para você, diante dos seus sonhos, Deus ali endossar e te abençoar, porque Deus faz questão de te abençoar. Mas Deus não é conivente ao pecado. Deus não é conivente ao pecado. Se estamos em pecado, peça perdão, e Deus é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para nos purificar e nos perdoar de todo pecado. Faça isso, para que você seja cada vez mais abençoado, e nisto reacenderá uma chama dentro do teu coração, alegria dentro do teu coração, primeiro de fazer a coisa certa. Todos nós, creio aqui, irmão, se fizer a pergunta, quem não vai levantar a mão? Quem quer fazer a coisa certa aqui? Todo mundo, irmão. Mas se nós, por muitas vezes, sermos até induzidos a fazermos coisas erradas, acorde. Tire as coisas erradas, condenadas da sua vida, em nome de Jesus. Porque, irmãos, quando é mais fácil pecar do que se santificar, peça a Deus, ore, peça a Ele, para que você seja vivificado. Amém? E terceiro e último, onde eu quero parar aqui, quando é mais fácil, irmãos, eu quero bater um pouquinho, quando é mais fácil desobedecer do que seguir em obediência, do que ser fiel. Se 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha aqui, irmãos, 1 Samuel, vamos lá, vamos ver o texto, para a gente ser 15, 22. 1 Samuel. Aqui conhecemos o texto, todo um contexto, né? Que Saul desobedece a Deus e pela sua desobediência ele foi rejeitado. Moço, preste bem atenção. Quando eu desobedeço a esta palavra, eu sou rejeitado. Se essa palavra diz para eu não mentir, o que eu devo fazer, igreja? Se a palavra de Deus diz para não ser enganador, o que eu devo ser? Enganador. Se a palavra diz para eu não ser homicida, para eu não ser prostituto, para eu não ser feiticeiro, se a palavra de Deus diz para eu não ser fornicador, que está dentro da prostituição, se a palavra diz para eu não ser, eu não tenho que ser, irmãos. Esses dias eu estava ouvindo a rádio e um pastor, não me lembro o nome dele, não sei se é o pastor Turimel, acho que é o pastor Turimel. Ele estava dizendo: hoje, irmãos, é muito mais fácil você temer quando o oficial de justiça bate na sua porta. O oficial de justiça bate na sua porta, você fica: e agora, o que vão fazer? Será que vão me levar? Vão levar as minhas coisas? O que vai fazer? O que vai acontecer comigo? Você teme isso. E o temor da palavra de Deus? Cadê? Irmãos, Deus fala, aí que passa um culto, passa outro culto, 2, 3, 4 meses, 2 meses, vamos fazer quantos anos? 13, né? É isso? De igreja, 13 anos. Pai, vou fazer 13 anos. Passou 13 anos. Você não aprendeu ainda a temer a Deus? Você não aprendeu ainda a obedecer? Tem gente que está assim, irmãos.
Não aprendeu ainda a obedecer. O que é obedecer? Quem serviu o exército aqui? Quando você recebe uma ordem, uma orientação do seu maioral, sargento, tenente, o que for. Quando ele dá uma orientação para você, uma ordem para você, o que você faz? Sim, senhor. Da baixa até continência. E ai de você se você fizer o contrário. Se fizer o contrário, vai preso. Você demonstrou rebeldia, desobediência. Irmãos, nós somos hoje pessoas privilegiadas. Porque nós temos esta escritura a nosso favor, à nossa disposição. Só que não sabemos direcioná-la às nossas vidas para que nós a coloquemos ela em primeiro lugar, para que obedeçamos. Está aqui, irmãos, o maior manual de regra e prática de fé na minha vida. E eu não sei ser direcionado por ela. Até eu leio, até tem gente que ora e jejua em cima disso. Mas chega na hora, desobedece tudo. Faz tudo o contrário. Que negócio é esse? Alguma coisa está errada aí. Precisa de avivamento. Precisa de maior desejo em seu coração. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Senhor. Que Deus prevaleça na minha vida, não meu desejo, não minha carne. Acabei de entender que carne, o desejo da carne é passageiro e limitado. O desejo do homem é ilimitado, irmãos. É passageiro e o final dele é a morte. Mas quanto mais nós, e hoje de manhã cantamos e vivenciamos isso, quanto mais eu mortificar a minha carne, isto é, quanto mais eu estar crucificado com Cristo, vivo nele eu estarei e é eterno. Amém. Não é passageiro, é eterno. Não é temporal, é atemporal, porque esta é a garantia da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas eu preciso aprender, irmãos. Por mais anos que você tem aí de caminhada de evangelho, aprenda a obedecer a Escritura. Está escrito aqui, irmãos. Mas muitas vezes não obedece. Não obedece. A maior postura de um cristão, Josué capítulo 1, vamos lá ler, irmãos. Qual a postura minha? Temos aí um desafio. Temos aí um propósito, e este propósito só visa um objetivo, te edificar, te levar cada vez mais a conhecer a Deus, te levar a cada vez mais a errar menos. Primeira, o livro de Josué, irmãos, capítulo 1. Olha que lindo, irmãos. Também você pode ter assim como um complemento, dando continuidade aí, Salmos capítulo 1, olha só, irmãos, Josué nos dá toda uma orientação. Eu sei disso e não faço. Quando eu sei que eu tenho que fazer e não faço, não estou errando. Você sabe o que você tem que fazer, igreja? Por que você não faz? Se você não fizer, você está pecando. Ai, Deus, misericórdia. Quero fazer conselho, me ajude, eu quero obedecer. Tem que ser desse jeito. Josué capítulo 1. Irmãos, olha aqui, diz bem claro. Além de animar Josué, ele diz assim, veja. Vamos ler desde o 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob o juramento que prometi a seus pais, dando continuidade ao ministério, ao trabalho que Deus confiara nas mãos de Moisés. Josué foi este, dando continuidade ao trabalhar de Deus na vida do povo. E Deus anima Josué, porque Josué não queria muito isso não. Mas Deus anima Josué e Josué toma a sua posição. Muitas vezes nós não queremos isso não, porque é muito mais fácil eu me inclinar à carne do que me santificar. É muito mais fácil eu me inclinar aos meus desejos do que obedecer. Por isso que eu estou precisando, e essa é uma autoridade, eu preciso de avivamento. Quando você está nessas condições, você precisa de avivamento. E Deus aqui fortalece e anima cada vez mais Josué, não somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite. Irmãos, igreja, estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo a leitura todo dia, diária, uma meditação na palavra de Deus? Não sabe responder, não precisa olhar para mim desse jeito. A gente já votou. Você está fazendo isso? Hoje é tempo de conselho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje é tempo de você desejar a tua alma e o teu coração, avivamento. Hoje é tempo de você desejar, Senhor, parei com tudo isso, agora eu quero o Senhor. Senhor, parei com essas situações que me trazem tristeza. Eu só quero alegrar-me no Senhor. Por mais situações
contrárias que venham a mim, eu quero me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor me fortalece, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me impulsiona, a alegria do Senhor me motiva, a alegria do Senhor faz com que a minha esperança cada vez mais seja renovada, restaurada, porque Cristo vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a minha esperança, é a sua esperança. Nós devemos sempre trabalhar e batalhar em cima disso. Cristo é a minha esperança. Jesus está voltando. Amém. Quando Jesus voltar, irmãos, oxalá e tomara que eu e você subamos. Amém. E quero confessar a você, eu não quero subir sozinho, não, eu quero subir com você. Amém. Não tem graça. Eu quero subir com você. Diga para o teu irmão que eu quero subir com você, não quero subir com você. E a resposta para isso, que eu seja essa pessoa, que eu seja essa igreja avivada. Diga para o irmão, seja avivada. Irmão, vira para o irmão, diga seja avivado, eu não sou disso, né? Tem gente que aí. Não sou sério, faça isso com alegria, irmão. Amém. Com alegria, para que cada vez mais sejamos motivados para prosseguirmos, irmão. Porque Jesus está voltando, mas que sejamos diferentes. E quero aqui parar, concluir, irmãos. Domingo que vem eu quero terminar e concluir. Domingo que vem eu vou falar sobre murmuradores. Vou até estudar um pouquinho mais e falar sobre língua. Falar sobre língua. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Aquilo que eu falar, estou determinando na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É maldição. Você está entendendo? Mas para isso, irmãos, eu preciso ser e estar avivado. Estar é momento, ser é constante. Oxalá que você hoje entrou de uma maneira e saia diferente. Amém. Avivado. Glória a Deus. Não querendo mais estar, mas ser. Porque aqui você hoje deve estar pensando assim, nossa, pastor, eu quero avivamento na minha vida. Querer, irmãos. Existe uma expressão, querer é poder. Não. Existe uma expressão. Essa expressão, querer é poder. Se você quer, você vai conseguir. Irmãos, por você mesmo, você não consegue nada. Porque se eu entendo que estou na dependência de Deus, por mais que eu queira, eu não vou conseguir. Entendeu? Por mais que eu queira, eu não vou conseguir. Amém. Mas o meu maior desejo, não estar avivado, ser avivado. Porque muitas vezes nós somos empolgados. Muitas vezes aqui, irmãos, existe aquela situação, olha, eu estou empolgado, hoje eu vou chegar em casa, vou agradecer a Deus por todas essas coisas, vou chegar em casa, vou abrir a Bíblia, vou chegar em casa, vou jejuar, vou orar. Você vai querer fazer tudo que você não fez e em 5 minutos chega em casa. Glória a Deus. Tudo que você não fez. Eu vou orar por missões, eu vou abençoar o lado, eu vou, Senhor, está aqui meu dia, eu vou lá. Tudo que você não fez, você vai querer fazer em 5 minutos. Por quê? Porque existe um entusiasmo, um momento. Esse entusiasmo momentâneo não pode fazer parte da sua vida. Tomara que você esteja entusiasmado, mas que amanhã continue esse entusiasmo. Terça-feira continue esse entusiasmo. Você não vê a hora de chegar terça-feira para eu vir aqui na oração e buscar o enchimento do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Assim, irmão. Quarta-feira, não vou poder estar lá e mandar, mas vou orar por resgate. Amém. Vou Glória a orar para Deus. Deus abençoar. Quantas vidas aqui necessitadas, irmão? Quantos áreas necessitadas? Quantos casais precisando de ajuda, de uma oração minha, sua, da igreja? Eu estou entusiasmado. Quinta-feira, então, pastor, pode contar comigo. Vou estar lá na oração. Glória a Deus. Glória a Deus. É que está abrindo. Quinta-feira, vou estar lá no culto de oração contigo, pastor. Aí, irmão. Cadê a motivação da igreja?
Tem gente que não está estudando. Tem gente que chega em casa, vai dormir. Tem gente que chega em casa, vai ligar a televisão. Tem gente que chega em casa e não posso perder a hora da novela. Agora não. Tem gente que chega em casa, tem o abençoado, vamos dizer outra coisa, videogame, esquece de tudo, esquece, depois eu falo. Esse videogame aí. Chega em casa, se for família, esposa, filho, esquece da esposa, esquece do filho, está lá naquela tela. Inclusive hoje tem a facilidade de ter 50 polegadas na frente, se pega. Olha que bem, né? E tem ainda por cima, tem que colocar o óleo, que vai dar um bonito, não. Olha só. E chega em casa e está lá. Agora não. Agora é o meu momento. Porque tenho direito. Trabalhei o dia inteiro. Não é assim, não. E a irmã que colocou Facebook, que é um meio de relacionamento. Não disse. Eu não disse. Tem gente que perde, irmãos, perde tempo literalmente. Quantas coisas boas nós poderíamos aproveitar. O próprio Paulo fala, aprenda, igreja, a remir o tempo na sua vida. E gastamos e perdemos tempo com isso. Quando a gente vai acordar, já foi, não posso fazer mais nada. A mesma coisa como a passagem de ano. Passou o ano, 2011. Já estamos na metade de 2012. O que você fez em 2012, igreja? O que você fez para o Senhor em 2012? Estamos na metade ainda da tempo. Aprendi como é que maneja aquele negócio lá do gestic, né? Ó, aprendi, agora eu sei como é que mexe aquele negócio lá. Olha, pastor, agora eu fiz um curso de informática. Que coisa maravilhosa, aquele negócio de Facebook, aquele negócio de Twitter. E tem até, irmãos, uma situação aí que Twitter seria seguidores, né? Seguidores. E usam até a expressão, sejam seguidores de Cristo. Usem o Twitter. Eu não sou contra nada disso. Tudo isso nos é favorável. Nós sermos abençoados. Desde quando nós usamos isso com inteligência, com sabedoria, irmãos? Meu Deus, nada disso é contra, pelo contrário. Use com sabedoria. Irmãos, tem aí a internet que traz maiores. Hoje não posso dizer. E aí daquele que vem para mim, pastor, eu não sei. Até aquele que não conhece muito, vai lá na internet, busca uma informação e ela te dá informação. É só querer estudar. Só querer se informar. E quer coisa melhor, irmãos? Vai lá na internet, põe a Bíblia online e começa a pesquisar. E começa a ler textos, versículos. As estudos, irmão, que coisa linda. Olha o recurso que você tem. Só que eu não sei usar. Eu me envolvo, me entretenho com tantas outras coisas. E depois você vem, o pastor chorando. Pastor, me ajuda oração. Por causa disso. Pastor, estou passando tão mal. Pastor, me ajuda. Você não sabe o que aconteceu na minha casa, pastor. Está difícil, pastor. Você não está na minha pele. Por quê? Falta avivamento ao teu coração. Te falta buscar mais a Deus. E buscar mais a Deus, irmãos, envolve-nos tantas coisas. É crer nele, é confiar. Por isso que Davi, um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele soube crer, soube confiar e soube ser grato ao Senhor. Que coisa boa. Oxalá que sejamos isso, saibamos crer, saibamos confiar e saibamos cada vez mais ser gratos a Deus. Ser grato a Deus pela vida do teu irmão. Olha que lindo, olha o teu irmão.
se você tem liberdade de chegar para ele, meu irmão, você é lindo, você é linda. Você é linda. Tá Eu não vendo? posso dizer isso para minha esposa, mas eu posso interar. Pastor, esposa amada, diga isso para o irmão, dois irmãos, três irmãos. Márcio, como você é lindo, Márcio.